Os presidentes da Câmara e do Senado, o deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, e o senador José Sarney, anunciaram que vão patrocinar a votação de uma proposta de reforma política. O presidente do Senado anunciou que vai designar uma comissão para formular e elaborar uma proposta na próxima semana. Para debater esse tema recorrente aqui na Câmara, convidamos os deputados Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, e Lincoln Portela, que é líder do PR e de um bloco de 8 partidos e que é de Minas Gerais. Deputado Mauro Benevides, o senhor acredita, como disse o deputado Marco Maia, que seja possível aprovar este ano, ou na legislatura, depende do senhor aí, da sua opinião, uma proposta de reforma política? Olha, Tarcísio, todos os pronunciamentos nesse início de legislatura tiveram como diretriz, como marco de tribuna, de declarações, de entrevistas a qualquer momento, essa questão da reforma política, tornando-a, portanto, imperiosa, inadiável, impostergável, porque se não partirmos já agora, no início dos trabalhos legislativos, para uma ação pronta e eficaz, não há dúvida de que nós vamos, ao final, vivenciarmos aquele mesmo clima frustrante que ocorreu nas 2 legislaturas. Eu recordo, o Lincoln Portela, que vai chancelar pelo menos a última legislatura, mas na anterior eu também participei da comissão de que foi relator o João Almeida, que elaborou um projeto. O João Almeida estudou 15 anos. Tudo bem, e eu fui partícipe dessa comissão. Integrei a outra, de que era relator o Ronaldo Caiado. Tanto da primeira como da segunda, emergiram projetos quase consensuais. Em relação ao Ronaldo Caiado, houve apenas a discrepância de 2 votos. Então, nós estabelecemos todas aquelas diretrizes fundamentais. Primeiro, financiamento público de campanha, depois a lista pré-ordenada. E se seguiu aquele ritmo de proposições ajustáveis àquele momento que então vivenciamos, que ainda é o momento de hoje. O momento de hoje agravado com outros fatos supervenientes que, sobretudo, como destacou o presidente Sarney, o Lincoln estava presente também, a questão da judicialização de determinados itens da legislação eleitoral, exatamente diante da nossa omissão, da nossa desídia, da nossa negligência. Então, se nós desperdiçarmos esse embalo inicial, invadido a área de competência esse embalo inicial vai ser novamente uma decepção para a opinião pública brasileira. E nós vamos, então, perder mais credibilidade. Se nem numa questão fundamental para a existência dos partidos políticos, numa legislação eleitoral que dirima ela própria qualquer dúvida, e realmente, se nós falharmos, será realmente decepcionante para a opinião pública e para todos nós. Nós mergulharemos, portanto, numa linha de decepção para a opinião pública de todo o país. Agora, no Senado, o Senado distinguiu as 2 áreas. Há em marcha uma reforma eleitoral, o que significa reforma do sistema eleitoral, e há em marcha uma reforma política. Quer dizer, pretende se distinguir as 2 coisas, né? Não, isso também, antes da intervenção do Lincoln, que será aguardada por mim próprio e por você, com a maior ansiedade, pelo talento e pelo brilho que ele possui, eu me permito lembrar que essa mesma sistematização ocorreu durante o governo do presidente Castelo Branco, quando ele fez, isto sim, uma reforma política representada por 3 documentos básicos: o Código Eleitoral, a Lei de Inelegibilidade e a Lei dos Partidos Políticos. Houve uma reforma política através desses 3 instrumentos. Eles funcionaram em determinado momento, mas depois outras modificações ocorreram e praticamente muitos daqueles dispositivos foram nulificados em função de outras sugestões. Ou anulados, na verdade, anulados. Então houve essa sistematização que eu me permito lembrar. Se agora surge novamente essa alternativa,
Vamos aguardar, então, as propostas que elas surjam para a nossa apreciação. Deputado Lincoln Portela, o senhor que é o líder do PR e de um bloco que tem 60 deputados, não é isso? São 64, 3 estão tomando posse agora, 64. 61 com mais 3 tomando posse. O senhor 64. como é que vê esse tema da reforma política e essa separação que se promoveu no Senado entre o sistema eleitoral e o sistema político propriamente dito? Ok. Eu trato no meu partido desde 2003, já com o Ronaldo Caiado na relatoria daquela comissão, e nós, do PR, Partido da República, antigo PL, nós nos debruçamos em cima dessa matéria. E pensamos o seguinte, em nível de partido, é preciso fazer uma reforma eleitoral e uma reforma política. É preciso rever até agora, não temos tempo para isso, que é o tema do programa não é esse, mas até um pacto federativo, porque eu penso que a reforma política, de uma certa forma, passa por isso também, uma mini-reforma constitucional. Enquanto essas coisas não acontecem, é preciso rever algumas coisas. Primeiro, saber qual a necessidade que o Brasil tem dessa reforma política, a necessidade imperativa. E segundo, para modernizar as instituições. Exatamente. E o que a população quer, o que o eleitorado quer. Porque nem sempre aquilo que nós queremos aqui é também o que o eleitor quer. Então nós precisamos pensar com a cabeça da necessidade premente que nós temos, e também com a cabeça do eleitor. Qual o pensamento que o eleitor tem? Lamentavelmente, nós tratamos, meu querido Mauro Benevides, assim, meu líder e chefe, né? Costumo dizer que ele manda em mim, além de estar ali no meu andar também, e uma figura respeitadíssima na Câmara. Obrigado. Lamentavelmente, a reforma política não andou porque ela foi, na minha maneira de ser, um tanto quanto maniqueísta, ela ficou tão somente em cima da lista fechada e do financiamento público de campanhas. Então, há muitas coisas que revermos. O partido, por exemplo, ele pede uma consulta popular, através de um dos seus parlamentares, sobre o voto facultativo, né? Nós precisamos rever a figura do suplente de senador, que também é um descalabro. Para que ele seja votado. Exatamente. Então, há muito... O que já ocorreu antes. Exatamente. A questão do voto majoritário na proporcional. O que a população mais reclama, e as maiores críticas que nós vemos da imprensa, não, que nos pautemos por ela, mas, por outro lado, não podemos desprezar o sentimento da imprensa, o sentimento da OAB, que fez um grande trabalho agora com a questão da reforma política e vai apresentar um texto para a Câmara. Essa questão do voto majoritário, que é também defesa do partido. Nós temos uma PEC nesse contexto, de um dos nossos parlamentares. Ou seja, entram os mais votados. Com isso, você acaba as coligações partidárias. Quer dizer que você defende o voto distrital? Seria um distritão, se é que eu posso colocar assim. Eu não gosto muito desses apelidos, tipo distritão, mas um voto majoritário simples. Os mais votados entram. Isso resolve o problema, porque muita gente diz, mas fulano teve 2.000, 3.000 votos e entrou. Não retratou o sentimento da população e do eleitorado. Pessoas que tiveram 80, 90 mil votos ficaram de fora. Nós defendemos, então, o voto majoritário, que entre os mais votados dispensa-se dessa maneira as coligações partidárias, porque hoje nós dizemos o seguinte, os partidos nanicos, eu não gosto desse termo, os partidos nanicos são partidos de aluguel. Mas será que os grandes também não são, às vezes, na formatação das coligações? Né? Então é preciso rever essas coisas. Com isso você acaba com essa proporcionalidade que às vezes acaba sendo... Quer dizer que o senhor defende a cláusula de barreira, a exigência de que cada partido, para sobreviver, tenha conquistado nas eleições um percentual mínimo de votos. Isso pode... É isso? Não, veja bem, na majoritária... Então, somente para a Câmara dos Deputados, em Minas Gerais, 53 parlamentares, os 53 mais bem votados. Acaba com essa proporcionalidade. Mas os partidos? Não, continuam os 20 e tantos partidos? Não tem importância. Cada partido lança a sua chapa e os mais votados entram. Isso, para mim, retrata o sentimento do eleitor. Há também uma outra coisa, sobre financiamento público de campanhas. Por que
que nós entendemos, ou que algumas pessoas entendem, eu não entendo assim, por que que alguns parlamentares entendem que o financiamento público só pode vir com a lista fechada? Você fecha questão em cima disso. Aí a reforma não avança, porque vem com a lista fechada, vem com financiamento público de campanha, só em cima da lista fechada, aí cria-se uma cláusula de barreira para a votação no plenário. Eu posso dizer assim, em relação a essa observação do Lincoln, que quando foi formalizada a proposta pela comissão, que foi relator o Ronaldo Caiado, o presidente da casa, Arlindo Quinalha, resolveu testar o plenário sobre as suas inclinações preferenciais para determinadas matérias. E colocou a questão mais delicada. Ele colocou na ordem do dia exatamente a lista pré-ordenada. Ficou mais difícil de ser votado. A pré-ordenada. Por quê? Porque ele estava na pressuposição, e até nós podemos entrar nesse debate hoje ou em outra oportunidade. De que a maioria aprovaria. Não só isso, na pressuposição de que o financiamento público de campanha só poderia ocorrer se houvesse a lista pré-ordenada. Sem ela, como se processaria indiscriminadamente o financiamento público de campanha? Então, essa dúvida que remanesceu... Grande número de parlamentares continuam achando isso. No plenário, e por 32 votos houve a rejeição da lista pré-ordenada, e isso desencorajou... Por duas vezes, a 12 e 10. Desencorajou o presidente Arlindo e praticamente desestimulou as lideranças que, a partir desse momento, o Lincoln sabe disso, que era líder, e as lideranças retiraram a assinatura para que a matéria tramitasse em regime de urgência e tivesse aquele favorecimento regimental para a matéria com essa característica. Então, se frustrou a reforma política a partir desse momento. E o presidente, então, o Arlindo, desistiu de submeter outras matérias à apreciação, outros itens, à apreciação do plenário da Casa. Por isso que ocorreu. A lista pré-ordenada não foi interpretada corretamente. Agora, sem ela, como se vai processar o financiamento público de campanha, eu tenho as minhas dúvidas e quero um engenho. Eu partilho dessas, eu quero um engenho e arte dúvidas. daqueles grandes...